Oi, gente, Roberto Relubíscaro aqui, e no dia 26 de junho de 2024, a plataforma do streaming Star Plus foi incorporada à plataforma da Disney Plus, né, tornando-a mais gigantesca do que ela era. Bom, a primeira coisa que eu vi nessa nova fase da Disney Plus foi uma docu-série em 3 episódios que se chama Jonestown, Massacre no Culto, Morte no Culto, alguma coisa assim. Bom, então vamos contextualizar. Em 1978, na Guiana, um pastor, né, chamado Jim Jones levou ao suicídio, o que a gente achava na época, mais de 900 pessoas. Eu me lembro, foi em 1978, eu tinha 11 anos, e eu me lembro assim do Jornal Nacional mostrando a tomada aérea, aquele monte de corpos no chão. Minha televisão era branco e preto naquela época, tal. Nunca procurei informação sobre, a única coisa que eu vi ao longo dos anos foi, na verdade, essa imagem aérea com um monte de corpos lá no chão. Tá? Isso repercutiu bastante. Assim influenciou uma expressão no vocabulário da língua inglesa, tá? Drinking Kool-Aid, vai até explicar no documentário isso aí. No Brasil, o Chico Anísio, finado Chico Anísio, inventou uma personagem, um pastor evangélico, anos depois, chamado Tim Tones, o Tim Tones, né? Então, assim, eu não tinha conhecimento de nada do negócio, a não ser isso, 900 pessoas morreram e tal. Aí, então, eu fui ver esses 3 episódios. Só que eu tenho que dar uma outra contextualizada, tá? Só que antes disso, gostaria de convidá-los a se inscreverem no canal Robertando, curtir os vídeos, compartilhá-los. Agradeço bastante. Esse documentário, ele tem um hiperfoco bastante hiper. É assim, é o dia da morte, o dia da tragédia. Então, assim, a gente não vai ter informações detalhadas de como era o cotidiano daquelas pessoas, de quando foi formado aquele culto, né, da infância do Jim Jones. Não, a gente vai só ter o que era estritamente necessário para quem não conhece essa história saber que houve um massacre lá. Então, assim, esse culto existiu, né, dos anos 50 até 1978, quando todo mundo morreu, inclusive o Jim Jones. E aí, então, o que precisa saber? Eles falam assim, ó, nos anos 70, os Estados Unidos viviam aquela ressaca da guerra do Vietnã, daquele monte de coisa dos direitos civis dos anos 60. Então, havia muitas pessoas desesperançadas. E esse Jim Jones prometia uma utopia, onde não haveria diferença de classes, de etnias, de idade, onde todo mundo viveria em harmonia com a natureza. Por isso, então, que centenas de americanos foram viver nessa comunidade Jonestown, que ficava, né, aqui no nosso país vizinho, lá no norte da Guiana. Tá? E aí, então, o que vai acontecer? A gente vai saber isso, tá? Eu sei que existem um monte de outros documentários sobre esse caso, então aí você vai poder. Eu não, acho que não preciso fazer mais isso, mas assim, não é uma história que me interessa mais tanto. Se você quer, assim, quem era o Jim Jones, não vai ter ali. Então aí o que vai acontecer? Eu não sabia de nada. O pavio ali, né, o deflagrador de tudo, foi que veio uma comissão lá dos Estados Unidos, um senador e repórteres e familiares, porque estavam chegando denúncias nos Estados Unidos de que aquelas pessoas nessa comunidade não era nada de paz e amor, não. As pessoas estavam sendo mantidas em cativeiro, não podiam sair, maltratadas, e aí foram lá. E a visita dessas pessoas desencadeou uma mega tragédia. Eu não vou dar nenhum spoiler para quem não sabe de nada, tá? Então tá assim, são 3 episódios em que você vai ter hora a hora, né, o que ia acontecendo e depois o desenrolar daquilo, aquele monte de corpos que eles iam achando, e você vai acabar descobrindo
que não foi suicídio, né? Então tem assim um monte de imagens de arquivo que são é, mostradas pela primeira vez e inclusive áudios que do Jim Jones, né? Influenciando, falando, morre com dignidade, porque as pessoas tomaram veneno, mas nem todo mundo, ou a maioria dessas pessoas, não tomou veneno assim, talvez tenha sido forçada. Como eu falei, não vou ficar dando spoilers, tá? Eu tinha, né? Assim, como eu não sabia nada do caso, e aquelas pessoas morreram, 900, tipo 300 crianças, né? Então a ideia que a gente tem geralmente é assim, é um bando de gente doidinha, né? O documentário ele é muito cuidadoso para mostrar para gente que eram pessoas vulneráveis em sua maioria, né? Muitos negros, então enfrentam muito racismo. Então, assim, gente que achou que poderia ter encontrado um lugar onde não enfrentaria mais tanto problema, mas acabou encontrando uma pessoa que era narcisista e consumia drogas, enfim. E aí vai ter sobreviventes, vai ter um general lá que ajudou a recolher os corpos, o filho do Jim Jones, que não estava na hora lá, ele estava na capital do país, em Georgetown, então ele sobreviveu, falando do ódio que ele tinha do pai dele, blá 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 blá. Né? Então é uma história assim que vai dar para você um raio-x do último dia, do que levou ao massacre. Se você quiser saber como foi o culto, como que surgiu, tararã, você vai ter que fazer pesquisas extras ou assistir a outros documentários, tá? Eu vi assim, numa tarde só. Ele é muito, até porque eu amo coisas que mostram imagens de arquivos dos anos 70, os carros, as coisas todas, porque, né, eu tinha 11 anos, então eu me lembro, assim, acaba dando várias coisas para a memória da gente. Eu curto ver imagens daquela época, tá? Eu achei bem legal, muito bacana mesmo. Triste, né? E acabou me modificando, né? Esse preconceito. Ou essa, na verdade, assim, é preconceito e é aquele sentimento de superioridade que a gente tem com relação, né? Fazia assim muitos anos que eu não pensava nessas pessoas. Então, não estou dizendo que o Roberto, agora de 57 anos, ainda pensasse assim. Não, porque eu não pensava, na verdade, nessas pessoas fazia muitos anos. Quando eu vi o documentário no aplicativo, falei, não, olha só, deixa eu ver para aprender. Tanto é que eu achei que fosse dar uma história geral, tal. Mas aí, enquanto eu via, né, essas pessoas eram vulneráveis, tá legal, elas não eram malucas, não, elas estavam procurando um mundo melhor, né, para elas, e aí acabaram encontrando um maluco no caminho delas, né, então é legal também para a gente exercitar nossa empatia, né, de não achar que a gente nunca cai em esparrelas, né? A gente cai também em ciladas, né? Claro que eu espero que não sejam em vocês que estão assistindo numa cilada fatal como foi esse pessoal aí do Jim Jones, cachorro ordinário. Não, cachorro não. Cachorro é legal, né? Só ordinário, vagabundo, desgraçado. Tchau.